galera, tudo bem? Na nossa aula hoje nós vamos falar do processo de formação dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos chega à potência que ele é hoje. Então vamos lá. Primeiro a gente começa aqui com a localização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele se localiza entre o Canadá e o México, Canadá ao norte e o México ao sul, faz fronteira com o Oceano Atlântico a leste e o Pacífico a oeste. E os Estados Unidos é o país mais populoso do continente americano. Os Estados Unidos ele vai fazer parte da América anglo-saxônica, né? Quando a gente fala de anglo-saxônica, a gente fala da língua, né? O termo é voltado pela língua inglesa, por isso que ele vai fazer parte aí, e também porque eles foram colônia de povoamento, tá? Essa também vai fazer referência, porque a anglo-saxônica, as características e a referência que ele faz, além do idioma, é também as características econômicas e socioculturais. Os Estados Unidos, a sua formação, ela tem nas suas 13 colônias, né, do século XVII, onde eles eram perseguidos por causa da política e da religião na Inglaterra. A coroa ajudou ele a fixar, né, aqui na América, e eles fixaram ali a sua população e também começaram a se desenvolver. As 13 colônias, ela tem a diferença, tá? A colônia do norte era mais obediente à coroa, a colônia do centro, né, que é Nova York, Pensilvânia e Nova Jersey, eles eram mais autônomos da coroa, ele não dependia tanto da coroa, e a colônia do sul era colônia de exploração. Trouxe aqui o quadro comparativo para vocês, para tentar entender mais ou menos o tipo de colônia, né? A colônia do centro e a do norte, eles eram voltadas para pequena e média propriedade, eram asilado político, né? Eles fugiram com auxílio da coroa por causa de perseguição política e religiosa. A mão de obra era livre e assalariada. Os produtos eram semelhantes aos produtos europeus, quer dizer, voltado mais para a industrialização desses produtos, como madeira e produtos de pesca, né? E isso, a coroa garante aos colônios o desenvolvimento dessas terras e também a sua autonomia. Já a colônia do sul, por causa das condições climáticas, a coroa ela vai aí praticar agricultura de exportação, né, com grandes propriedades de terra na mão dos latifundiários, a produção voltada para a monocultura, a mão de obra era escrava e a economia pouco diversificada, né? Então a coroa ela tinha mais controle. O processo de independência da colônia do centro, né, ela se dá após o fim da Guerra dos 7 Anos entre Inglaterra e a França, pelo controle aqui das 13 colônias. Então, os colônios do centro, insatisfeitos com a lei imposta pela Inglaterra, eles começam aí o processo de sua independência, tá? Eles começam aí ficar contra a coroa, então começa a lutar aí para a sua independência aí da coroa, né, da Inglaterra. Então, a lei do Shire vai proibir a importação e cobrava taxa sobre a importação do açúcar, né? Se não viesse da Antilhas Britânicas, então os colônios eram obrigados a comprar o açúcar da Inglaterra. O lei do selo, eles eram obrigados, né, a comprar o selo, né, da Inglaterra, então ele taxava os documentos comerciais, jornais, livros com o seu selo. E a lei do alojamento, onde os colônios eram obrigados a
a alojar as tropas inglesas, né? E também da alimentação. Esse processo de independência ele começa após 1775, né? Com o fim da Guerra dos 7 Anos, e começa aí a revolução aí dos Estados Unidos com o lema. Eles tinham um lema, eles se inspiraram na França, né, com a ideia de liberdade do movimento iluminista. Então eles vieram com essas ideias de liberdade e começaram aí um movimento para a sua liberdade, para se tornar um país independente. Os Estados Unidos ele vai ganhar o status de país independente com o Tratado de Paris, né, que a França vai reconhecer aí a independência desse estado, e começa aí a marcha para o oeste, né? Como eles eram povos eleitos por Deus, iluminado, as terras a oeste pertenciam a eles por direito. Então começa aí a marcha para o oeste, onde vai anexar território aos Estados Unidos. Umas terras eles compram, outras terras eles tomam, porque eles eram um povo abençoado, né? E com isso o território dos Estados Unidos começa aí crescer, e também ele começa aí se tornando um país muito poderoso, né? Até porque com a vitória e com as terras que eles vão comprando e anexando, ele abre as portas aí para a imigração, né? O povo que quisesse vir para os Estados Unidos vinha, né? E eles ali davam todo o direito para que as pessoas se desenvolvessem. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Até a próxima.